E aí a mídia, obviamente, vai ter uma dificuldade de trazer. Porque se a mídia fala, não, na dificuldade de atingir alvos do Hamas, Israel acaba atingindo os civis. Isso é uma forma correta de colocar. Mas na hora que você coloca Israel mira em civis, isso já não é verdade. E dá para mostrar que não é verdade. Você virou... Aí eu entrei para a inteligência da Força Aérea. Então você entrou no Exército. 2013 a 2011 a 2013. Como é trabalhar na inteligência da Força Aérea de Israel? Bem interessante. O que é exatamente esse trabalho que você faz? Bom, o exército israelense ele é um exército gigantesco e complexo. Ele é uma engrenagem oleosa muito grande, que tem muitas engrenagens umas ligadas nas outras, que todas rodando, tudo o negócio roda junto. Então, a inteligência ela é responsável por dar ao comando geral, que depois se reporta ao ministro da Defesa e ao primeiro-ministro, as informações necessárias que o Israel precisa saber para evitar guerras ou atentados. Israel não tem uma estratégia agressiva, ela tem uma estratégia, apesar das muitas pessoas acharem o contrário, pela forma como elas veem na televisão, a estratégia israelense é não entrar em conflito armado, custe o que custar, por causa do tamanho do território, porque vai morrer gente, porque custa muito dinheiro, porque a estratégia é a paz entre os países, ou seja, ser reconhecido pela maior quantidade de países, isso desde a fundação do Estado. Só que a tática de Israel, ela é ofensiva, ou seja, a porrada é forte. O que significa isso? Se for forçado a entrar num conflito, o mais rápido possível esse conflito precisa terminar. E para o conflito terminar o mais rápido possível, você precisa desnortear o outro lado. E para você desnortear o outro lado, você precisa dar uma porrada muito forte para ele rapidamente querer chegar já num cessar-fogo. Perfeito. Agora... E a inteligência, ela é responsável por dar as informações. Vai ter guerra, não vai ter guerra? E se tiver guerra, aonde são os alvos? Você quer dizer que então a impressão, que é uma impressão comum de que Israel é bélico pra caramba e vai pro conflito e gosta de uma treta, é uma impressão equivocada que você tem? Ele sabe entrar em tretas, mas ele não gosta de entrar em tretas. Perfeito. E se você fosse colocar no jargão que você usou, é mais ou menos isso. A estratégia é defensiva, a tática é ofensiva. É tipo o lutador de MMA na balada. Ele vai evitar a briga até o último momento, porque ele sabe que ele pode fazer estrago. Exatamente. Mas quando ele entra, o segurança tem que sair da frente. Exatamente. Entendi, perfeito. Exatamente. Você acha que a impressão, a leitura que o mundo tem de Israel, ela é equivocada? Porque o Israel também não faz o melhor dos marketings possível também, né? Não. A impressão que o mundo tem de Israel também é um pouco de culpa da maneira que Israel se vende. Mas né? Qual país que tem uma situação bélica complexa sabe fazer esse tipo de propaganda ou marketing? Eu acho que os Estados Unidos fazem um bom trabalho. Mas não na guerra, eles fazem no resto. Isso. É Hollywood, é Nova York, é Miami. Mas o Hollywood acaba falando um pouco desses temas. Mas não é uma coisa não leva a outra. Não é que o cara de Hollywood decide fazer mais um filme para poder salvar a pele da imagem do soldado americano que fez merda. Não. É uma coisa que acaba acontecendo por causa do show. Sim. E é um país muito grande. Eu acho que o fato, assim, exércitos não sabem fazer marketing. Exércitos sabem lutar guerras e defender territórios, né? Então, assim, o que existe é toda uma ideia em volta do que é Israel. E no meio disso você tem muitas coisas complexas. A história do país, a Guerra Fria, as intenções os interesses americanos e soviéticos na região durante os primeiros 50 anos do país. Então, assim, agradar os árabes ao máximo para eles não ficarem bravos com os americanos, mas ao mesmo tempo manter uma posição de estratégia no Oriente Médio, puxando os países da região para, enfim, terem relações com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, aceitar a ideia de que é uma justiça histórica que Israel, como Estado do povo judeu, possa existir, independentemente de ser a favor também que os palestinos tenham o seu Estado. Mas como o problema já começa lá de trás, com os refugiados e com a massa de manobra que os refugiados palestinos foram nas mãos dos países árabes,
tudo isso fica muito complexo depois. Então aí você entra com a mídia, você entra com os interesses soviéticos, você entra com as resoluções da ONU, com as organizações multilaterais, e aí acaba o que está acontecendo. Nos países democráticos, onde você tem uma imprensa livre, é normal a imprensa, de uma certa forma, tentar dar mais foco para o mais vulnerável. No caso, os árabes. Ou para o mais fraco. Se você colocar os árabes, eles não são mais fracos, eles são mais fortes. E no início, 48, a Guerra de 56, a Guerra dos 6 Dias, 67, a Guerra de Yom Kippur, os árabes eram mais fortes. Eles tinham mais armas, mais soldados, mais dinheiro, mais território, mais tudo. Então, a opinião pública mundial estava do lado de Israel. Quando isso muda e a guerra árabe-israelense termina, porque Israel vence todas essas guerras, e aí faz a paz com o Egito, e aí a guerra passa a ser assimétrica, que é grupos militantes assimétricos contra Israel, aí esses grupos têm menos força que Israel. E aí Israel vai usar o seu hardware, que seria tanques e aviões, ou softwares, inteligência, contra grupos que não têm esse tipo de coisa. Sim. E isso é que não se conversam muitas vezes. Exato. Né? E aí a mídia, obviamente, vai ter uma dificuldade de trazer. Porque se a mídia fala, não, na dificuldade de atingir alvos do Hamas, Israel acaba atingindo os civis. Isso é uma forma correta de colocar. Mas na hora que você coloca Israel mira em civis, isso já não é verdade. E dá para mostrar que não é verdade. Mas ao mesmo tempo as pessoas veem na televisão que morrem 10 pessoas em Israel e 100 pessoas em Gaza. E muitas pessoas leigas falam, bom, morreram 100 pessoas em Gaza, 10 em Israel, Israel culpado. E não é bem assim, você não mede culpados por número de mortos. Morreram mais alemães do que ingleses na Segunda Guerra Mundial e os alemães eram culpados.